Fala pessoal, aqui é o Rafael e vamos falar hoje sobre Bolsa de Valores. Esse vídeo vai fazer parte de uma série que vai tentar explicar para você o funcionamento da Bolsa de Valores de forma simples. Então, se você quiser saber como funciona uma empresa, como funciona uma ação, o que são dividendos, como funcionam os lucros, por que o preço das ações sobem, acompanhe essa série aí e esse vídeo até o final. Bom, para ensinar isso de uma forma mais fácil para você, eu vou contar uma historinha e a gente vai fazer os links entre a Bolsa de Valores e a história. Mas antes de contar a história, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta do canal, quer ajudar esse conteúdo a ir para mais pessoas, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber vídeo novo toda quinta-feira e assiste o vídeo até o final. Bom, então vou contar a história para vocês. Os valores que nós vamos utilizar na história são para referência, são para você entender o conceito da Bolsa de Valores e da dinâmica dos preços e das ações. Então não se atenha muito, o valor é esse, não vai ser. O objetivo é que você pegue a ideia do negócio. Eu trabalho 8 horas por dia numa empresa e vendo a minha hora para a empresa. E recebo lá o salário mínimo, R$1.000, por exemplo. Eu quero ganhar mais que o salário mínimo. Então eu posso ir trabalhar para outra empresa e trabalhar 16 horas por dia e ganhar 2 salários mínimos, por exemplo. Então eu trabalhando em 2 turnos, eu consigo 2 salários mínimos. Se eu quiser mais dinheiro ou mais renda para eu conseguir consumir mais coisas, eu vou ter que trabalhar um 3º turno e seria o máximo da minha capacidade produtiva, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando as 24 horas por dia e ganhando 3 salários mínimos. Chega uma hora que você vê que você não consegue trabalhar mais, você não consegue estar em mais lugares ao mesmo tempo. Então você desiste dessa ideia e fala, não, vou fazer alguma coisa de renda extra, vou vender pão. Então desisti dessa ideia e fiquei só num trabalho de 8 horas e fui comprar insumos para fazer pão em casa. Então comprei a forma, comprei o trigo, comprei fermento, utilizei meu fogão, meu forno, meu gás e produzi pão. Saí para vender na minha hora de folga, fui na avenida da cidade e vendi os pães. Vi que foi legal, no outro dia fiz de novo. E comecei devagarzinho, indo cada dia numa avenida. O negócio começou devagarzinho, fui vendendo a produção, cada vez eu vendia ela mais rápido e eu tinha que produzir mais. Então comecei a produzir mais e comecei a vender mais. Chegou no momento que ou eu produzia mais ou eu vendia mais. Então o que estava acontecendo? Eu estava produzindo e saindo para vender. Eu vi que o pessoal estava pedindo mais pães. Eu precisava vender mais, eu precisava produzir mais. E como eu não tinha capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo, eu tive que ir crescendo. Como que eu fiz para crescer? Chamei mais gente para o meu negócio. Então alguém que estava desempregado, por exemplo, precisava de renda extra, eu chamei para me ajudar na produção. Começou a fazer pão comigo. Então eu aumentei minha produção. Eu chamei alguém que estava precisando de renda extra também, ou desempregado, e ajudei essa pessoa porque eu precisava de vendedor. Eu precisava estar em mais avenidas ao mesmo tempo. Então vender mais pães. Então o que aconteceu com o meu negócio? Era um negócio individual, eu comecei devagarzinho e fui ajudando mais pessoas. Que pessoas que eu ajudei? Ajudei os clientes, porque eles estavam com fome e precisavam de pão, então resolvi uma situação deles, um problema deles. Ajudei os meus colaboradores que precisavam de renda extra, precisavam de renda para colocar em casa. Então paguei salário para eles, eles venderam a hora para mim, para me ajudar nesse meu negócio. E a empresa cresceu, passou a produzir mais, passou a vender mais e eu praticamente estava agora administrando essa empresa. Então a minha empresa foi crescendo. O pessoal que foi chegando foi recebendo os insumos e as ferramentas. Então eu utilizava o meu fogão, o meu forno, eu comprava o trigo, eu entregava a bicicletinha para entrega, o pacote. Então eu fornecia os meios e eles forneciam a mão de obra. Então essa relação de trabalho, a diferença dela ficava como lucro da empresa para comprar mais bicicletinhas, mais forno, mais fogão, para a gente ir crescendo. E o negócio chegou numa proporção que eu tomei a decisão de fazer o seguinte, vou abrir uma padaria. O que eu fiz? Cheguei para 3 amigos, eu, você e mais um, e sugeri abrir um ponto físico numa padaria. O que a gente precisava? De um ponto, de maquinário, de balcão, de pessoal, e propus o seguinte, vamos abrir uma padaria. R$100.000 a gente abre essa padaria. Então 33 mil de cada um, nós 3 sócios, abrimos essa padaria e vamos vender pão no ponto físico. Nosso amigo não tinha o dinheiro e falou, não posso agora, não posso fazer isso. Então ficamos nós 2, eu e você, para abrir essa padaria. 50 mil de cada um. Somos sócios em 50%. Abrimos a padaria. No primeiro ano, a padaria vendeu, tal, no final do ano ela faturou R$100.000 de lucro. Chegou no final do ano, eu cheguei para você, que é meu sócio, e falei o seguinte, deu 100 mil de lucro, o que fazemos? Dividimos esse valor ou abrimos mais uma padaria? Decidimos abrir mais uma padaria. Então no ano seguinte, no segundo ano, a gente tinha 2 padarias. E as 2 venderam pãozinho e tal, e no final do ano
elas deram 200 mil de lucro, 100 mil cada uma. Chegou no final do ano, nós nos reunimos e eu te perguntei, o que vamos fazer com esses 200 mil? Vamos dividir entre nós dois ou vamos abrir mais 2 padarias? Decidimos abrir mais 2 padarias. Agora nós temos 4 padarias. E elas estão lá vendendo pãozinho cada vez maior. E no final do ano elas deram 100 mil cada uma de lucro, 400 mil reais de lucro. Chegou no final do ano, reunimos e falou, agora temos 400 mil, o que vamos fazer? Você falou, eu não aguento mais padaria. Não tenho mais tempo, não tenho mais rotina, eu não quero mais saber de padaria. Eu falei, eu também, tá muito puxado. Quer saber? Já estamos numa posição grande, já não temos muito para onde crescer, já avançamos no bairro. Tá bom, tá confortável. O que vamos fazer com esse lucro? Vamos distribuir. Então a gente dividiu 200 mil para cada um de lucro, de dividendos. Essa é a parte que o dividendo é distribuído para o sócio, para o acionista. E quando você compra uma ação, um pedacinho da empresa, você vira sócio da empresa. Lembra o nosso amigo que não quis entrar lá com 33 mil na nossa padaria? Pois é. Se ele tivesse entrado com 33 mil lá, ele seria sócio de 1/3 da nossa padaria, que hoje tem 400 mil em patrimônio. Para ele entrar hoje, se ele quiser e a gente abrir mão do nosso negócio, ele tem que entrar com 133 mil. Se a gente quiser aumentar nosso capital, para que ele entre com sócio na mesma proporção, como nós temos 400, para ele entrar aqui, ele teria que entrar com 200 mil. Então, o que aconteceu no longo prazo? Aí que a gente entende por que o preço das ações sobe. A gente começou uma empresa pequenininha lá atrás com 100 mil e ela virou 400 mil. Nós tínhamos 0 de lucro e agora nós temos 400 mil de lucro. Então no longo prazo o que aconteceu? A empresa cresceu, o faturamento cresceu, o preço da cota cresceu. Ele pagaria 33 e agora 133 ou 200 se for capital novo. Então o preço da ação provavelmente cresceu, porque para ele entrar como sócio lá era mais barato, agora é mais caro. Então, isso faz com que o preço da ação suba. O que a gente observa aqui em relação à bolsa de valores? A empresa começa pequenininha e ela normalmente não distribui dividendos. Lembra que nos primeiros 3 anos a gente não recebeu dividendos? A gente trabalhava e recebia pro labore da empresa. O que ela deu de 100 mil lá era lucro. Esse lucro a empresa reinvestiu. Então ela começa pequena e começa a reinvestir. Ela compra o quê? Mais maquinário, arruma o balcão, arruma o layout, abre uma filial, compra caminhão, compra o carro. Então ela melhora, ela reinveste na empresa. Por quê? Porque a margem de lucro dela é tão grande ou é muito maior do que emprestar dinheiro para o governo ou deixar na poupança, por exemplo. Então ela reinveste nela, porque cada real que ela reinveste, ela ganha 30%, ela ganha 20%, a margem dela, o ROI dela é alto. Então ela vai reinvestindo para quê? Para que ela cresça. Então quando a empresa começa pequenininha e vai crescendo, uma hora ela chega lá grande, consolidada, não tem mais para onde ir. Quando ela não tem mais para onde ir, ela tem lucro, o que ela faz? Distribui nos donos, distribui nos sócios, distribui para você que é acionista, que é sócio da empresa, que é sócio da padaria. Bom, então o que a gente vê? Que empresas pequenas têm capacidade de crescer muito mais do que empresas grandes. Por exemplo, o Banco Inter ou o Nubank, ele tem muito mais possibilidade de dobrar de tamanho do que o Itaú, que é o líder do mercado. Então é o maior banco do Brasil. Então, se o Itaú tiver que dobrar de tamanho, ele tem que comprar ou o Bradesco, ou o Santander, ou para ele dobrar de tamanho. O Banco Inter e o Nubank, por exemplo, eles dobram rapidinho. Então, provavelmente, o reinvestimento dos lucros nesses bancos para que eles cresçam é muito maior do que num banco grande que já está consolidado, não tem muito para onde crescer. Ele normalmente distribui lucro. Então, o que acontece com a Ambev, por exemplo? Outras empresas, como a Amazon, ela começou pequenininha, na porta lá na garagem, vendendo livros e agora ela é gigante no mercado americano. Ela até hoje nunca entregou dividendos. O que aconteceu com o acionista? Comprou barato, né? Uma ação que era $1 e hoje custa muito mais lá em cima. Então isso são são 2 formas de ganhar dinheiro comprando ações. Você pode ganhar com a valorização da empresa, compra ela barata lá no começo por 33 e agora está 200. Então se lá atrás, na nossa padaria, a gente tivesse emitido 3 mil ações, 1.000 para cada amigo, um não quis, então nós tínhamos 1.500 ações, cada um de nós dois, eu e você. Então cada ação valia R$33 lá atrás. Hoje essa ação vale 133. Então o que aconteceu? Você comprou uma ação a R$33 e hoje ela vale 133. Essa é uma das formas. Então a valorização da ação, da cota, do patrimônio, da empresa. O que aconteceu nesse caminho com a nossa padaria? O nosso patrimônio cresceu, nosso PL cresceu, nosso lucro cresceu, nossa empresa cresceu. Então consolidamos nosso negócio, já estamos com as 4 padarias, não temos mais para onde crescer, a padaria continua vendendo todo ano pãozinho e o lucro dessa venda de pão é o 400 mil por ano que a gente pode distribuir nos donos
e nos acionistas. Lógico, a gente pega um pedaço, reinveste, arruma a máquina, conserta, pinta o muro. Então, após o pagamento dessas despesas, o lucro a gente distribui nos donos. Acontece uma pandemia, ninguém vai comer pãozinho, no ano seguinte a venda do pãozinho caiu. Nosso lucro não é mais 400 mil. O que provavelmente pode acontecer com o preço? Pode cair. E se ele cair abaixo do valor patrimonial dos 400 mil da padaria, abaixo de R$133 lá, por exemplo, na nossa cota, pode ser uma oportunidade de compra. Você está comprando uma ação que só o valor patrimonial dela das 4 padarias vale mais do que o valor da própria ação. Então, quando ela voltar a vender pãozinho, provavelmente vai ter um ganho de capital nessa operação. Certo? Então, por que a gente compra ação? A gente compra ação para virar sócio da empresa. A gente compra ações de boas empresas que cresçam, que vendam, que solucionem problemas das pessoas, que entregam o produto que as pessoas precisam, que com isso ela ganhe dinheiro, ela reinvista nela, ela cresça, ela ajude os colaboradores, ela ajude os clientes e assim movimenta a economia. Então, lembrando lá do nosso exemplo que a gente não consegue estar em todas as avenidas ao mesmo tempo, não consegue estar produzindo e vendendo. Pensa que a gente não consegue abrir todas as empresas que a gente pensa em abrir ou sonha em abrir. Mas com o capital, com o seu dinheiro, você consegue ser sócio de boas empresas. Então você consegue comprar ações de bancos, de empresas elétricas, de varejo, de lojas, de mercado. Então você passa a ser sócio dessas empresas e começa a receber parte dos lucros dessas empresas. Pensa que você começou um negócio sozinho, foi crescendo, administrando, trazendo mais gente e tal. E pensa que com menos de R$100, de R$50, algumas de R$10, você consegue ser sócio de um pedacinho da empresa que já tem lá um presidente, um conselho de administração, um gerente, um diretor, que tem uma produção, que vende, que cresce o lucro. E você não precisa se preocupar com isso. Você vai focar no seu trabalho. Para quê? Para ganhar mais dinheiro e trazer dinheiro para casa, pagar suas despesas e o excedente do seu trabalho você vai comprar empresas que são boas, que ajudam a sociedade, os colaboradores que crescem. E com a empresa crescendo e ajudando cada vez mais pessoas, você também como sócio recebe dividendos disso aí. Então, qual que é o objetivo no longo prazo? Que você ao longo do tempo acumule patrimônio, colecione ativos formadores de fluxo de caixa para você. Então você vai cada vez mais comprar uma ação ao longo da sua caminhada dos 20, 30, 40 anos de acumulação, você vai ter um patrimônio em participações de sociedade de boas empresas que estão crescendo, que estão lucrando e parte desses lucros vão vir para você para te dar um conforto na aposentadoria ou na independência financeira, ou para a sua vida, ou para viagens. Você vai fazer o que você quiser com esse valor lá. Então, ao invés de trabalhar a vida inteira e depender do seu salário, você vai começar a ter renda passiva com participações em empresas. Bom, esse é o primeiro vídeo dessa série. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber novos vídeos. Manda esse vídeo para alguém que precisa entender da Bolsa de Valores e saber que isso não é um bicho de 7 cabeças, que de forma fácil, simples, você entende a negociação de ações e passa a ser dono das empresas. Vira acionista comprando uma ação a partir de R$10, de R$50, de R$100. Bom, por hoje é isso. Valeu!